Então, em vez do Git log, eu só queria mostrar que a gente pode usar uma ferramenta visual. No próprio site oficial do Git, o site oficial do Git é esse aqui, git-scm.com. No próprio site do Git você consegue encontrar alguns clientes de interface gráfica, né? Tem o GitHub Desktop, que é um que é bastante usado, mas enfim, ele mostra vários outros aqui, né? Não tem o que eu uso, até porque eu não uso ele tanto. Deixa eu ver se tem aqui. Esse fork eu já usei um tempo, ele é bem legal também. Tem para iOS, tem para Android, enfim. Acho que faz mais sentido quando você está usando no tablet, né? Não no celular. Não sei se você tem um teclado externo, sei lá. Mas enfim. E tem esse do GitHub também, que é bem famoso. Eu não uso ele, mas já experimentei, ele é bem legal, sim. Bem bonito e tal, bem estável. Enfim. Vou mostrar aqui qual que eu uso, que é o GitX, mas eu não sei se eu posso recomendar ele por alguns motivos. Primeiro, que ele foi criado acho que em 2010, é isso mesmo, 2010, e ele não é mantido, acho que desde, não sei, faz alguns anos, já deve ter uns 5, 6 anos que ninguém mantém esse projeto. Eu não sei nem como é que ele continuou funcionando tão bem. Ele é bem estável, assim. Mas eu uso ele simplesmente porque eu já estou familiarizado, eu sei os atalhos, enfim, eu já tenho ele instalado, assim, é meio que preguiça, digamos assim, tá? Mas ele cumpre o que eu preciso, né? Eu não preciso de nada além disso. Ele é bem simples, mas, sei lá, eu gosto dele. Só que ele não é mantido, né? Eu não sei até quando que ele vai funcionar, tá certo? E aqui, ó, a gente tem os branches, no caso aqui a gente só tem o master, ele mostra cada commit, eu posso só ir clicando, ou ainda usando a setinha aqui do meu teclado, e a gente consegue ver de uma forma um pouco melhor o que aconteceu, né? Aqui esse mais aqui, ó, tá falando que o arquivo foi adicionado. Aqui é um amarelinho, né? Como se fosse um lápis, uma canetinha, tá falando que o arquivo foi modificado. E aqui tá falando que o arquivo foi removido, né? No caso aqui estava revertendo o commit. Então ele mostra um resumo e mostra a alteração em si, tá? Eu não uso tanto essa interface gráfica, eu prefiro mais pelo terminal mesmo, porque me atende bem esses comandos git log, git show e tudo mais, tá? Eles me atendem para, sei lá, 90% dos casos. De vez em quando eu acabo usando gitx, gitx para algumas coisas extras. Uma coisa interessante para ser citada aqui é o seguinte: você não precisa ficar usando esses comandos dessa forma aqui. Você pode criar atalhos, né, o que a gente chama de alias. Então, você pode criar alias, por exemplo, tem um comando que a gente vai ver daqui a pouco chamado git checkout. Então, é um comando relativamente grande. E aí, no meu atalho, por exemplo, eu mudei para git co. Enfim, é só um atalho para facilitar as coisas. O meu git status, que eu mais uso, o atalho é simples, é G. Simplesmente G, ele já faz o git status para mim. Né? E aí eu tenho, sei lá, o GD, que é para git diff, né? Só GD, enfim. GP, que é para git pull, que é o pull, a gente também vai ver daqui a pouco, enfim. Tem alguns atalhos. Então, um terminal geralmente resolve. Tá? O Padua está perguntando aqui se o git revert é para voltar ao commit desejado. Padua, não. Ele simplesmente reverte, ele basicamente desfaz um commit. Tá? Só que em vez de apagar, ele mantém o histórico. Então é como se ele fosse... Né, ele criou um commit para adicionar, e depois ele cria outro para apagar. Em vez de simplesmente apagar tudo. Tá? Então é isso que ele faz. Para você voltar num determinado ponto, você pode usar... É que assim, se você tiver um repositório centralizado tipo GitHub, onde você estiver colocando seu código, não faz muito sentido você voltar para aquele ponto só no seu computador, porque você não vai poder desfazer isso no servidor, tá? Mas você pode temporariamente voltar para um commit específico usando o checkout. Então, por exemplo, ó, copiei esse hash aqui, vou voltar lá para o primeiro commit, tá? Aí eu faço o checkout, e aí eu colo esse hash, tá? Ele não fez isso permanentemente, tá? Ele fez só temporariamente. Então, se eu olhar aqui, ó, você vai ver que ele apagou os outros arquivos, ele desfez os 2 asteriscos que eu coloquei aqui e tudo mais. E se eu rodar um git log, ele só vai mostrar um commit agora, tá? Só que essa mudança não é permanente, né? Eu precisaria criar um outro branch, enfim, ter mais uns passos extras aqui caso você queira fazer isso. Mas não é recomendado, justamente pelo fato de que outros desenvolvedores já têm aquele histórico, e aí você não vai conseguir apagar o histórico, tá?
Então o ideal é... Opa, escrevi 2 vezes. Para voltar onde eu estava é simplesmente git checkout master, tá? Que é o meu branch. E ele vai voltar onde eu estava. Então voltou o arquivo lá que eu adicionei por engano, voltou tudo, certo? E agora, só para demonstrar aqui, se eu rodar git log, tudo está de volta. Então basicamente essa é a diferença, tá? Dá pra gente voltar aos commits, mas não é recomendado por isso, tá bom? A gente poderia usar o git reset, e aí você pode usar o git reset com soft ou hard. Se quiser dar uma pesquisada sobre isso depois, foge um pouco do escopo desse mini curso, né? A ideia aqui é falar dos comandos mais básicos. Mas dá pra fazer isso, apesar que o ideal não seria isso, tá? O próprio GitHub tem uma ferramenta para desfazer um branch inteiro, um pull request inteiro. Posso até mostrar na hora que a gente começar a mexer no GitHub. Posso mostrar para vocês. Tá, joia? Mas ficou claro aí a diferença do revert e do que você queria fazer, né? Que é voltar para um commit específico. Ah, sim, eu acabei de ver sua mensagem aqui. Nesse caso é melhor voltar para um outro branch, né? Voltar não, desculpa. Nesse caso é melhor usar um outro branch. Exatamente. Nesse caso é melhor usar um outro branch. Seria o ideal, sim. Até porque, usando o outro branch, a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente tem um pull request no GitHub e tal, e aí todo mundo consegue comentar e ver as alterações, fazer sugestões, aprovar o seu commit ou não, enfim, uma série de coisas, tá? Então tá, tô com a janela do GitHub aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de ver. E eu vou clicar aqui, essa aqui é a tela inicial, tá? Tem esse botão, novo repositório, de vez em quando o GitHub muda, então ele vai para a direita, vai para algum outro lugar, mas é relativamente fácil de achar. E vou clicar aqui então em novo repositório, e basicamente o que eu vou fazer é subir esse repositório que a gente já tem aqui para o GitHub. Tá? Tô até copiando o nome dele aqui, colocando aqui, tá? Descrição aqui é opcional. Eu poderia também estar criando um projeto completamente do zero, sem ter um projeto já existente, né? Aqui a gente já tem quantos? Quatro commits. A gente não precisava, a gente poderia fazer do zero mesmo, começando aqui pelo GitHub, mas no caso a gente já tem pronto, então vamos... E aí aqui foi aquilo lá que perguntaram agora há pouco, né? Sobre repositórios privados e públicos. Então, a gente vai deixar público, não tem problema. Aqui você pode inicializar ele já com o readme, pode colocar enfim, algumas coisas como git ignore e a licença, mas enfim, isso não é importante agora. Vou clicar aqui então em criar repositório e a gente cai nessa tela aqui, tá? Então aqui a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente roda esses comandos quando a gente está criando um novo repositório, ou a gente roda esses comandos aqui para quando já é um repositório existente, que é o nosso caso, né? Esse primeiro aqui, na verdade, se você reparar, as duas últimas linhas são idênticas. Então, as linhas que são diferentes é basicamente o que a gente já rodou, né? O git init, git add, o commit e tudo mais, tá? Então, como o repositório já existe, eu vou simplesmente copiar essas duas linhas, tá? E rodar aqui no terminal. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, nesse primeiro comando, git remote add, a gente está adicionando um repositório remoto, tá? Esse origin é o que a gente vai usar como referência para o GitHub. Toda vez que você lê origin, você lembra que é o GitHub, tá? A gente pode, por exemplo, ter um segundo repositório remote. Geralmente a gente usa, por exemplo, o servidor. Então se a gente tivesse no Heroku, a gente colocaria a URL do Heroku, e aqui em vez de origin a gente colocaria, sei lá, Heroku Staging, Heroku Production, alguma coisa assim. Enfim, esse aqui é só um nome que a gente vai usar para se referenciar, tá? Qual que é o nosso repositório remoto. E o segundo comando, aqui eu rodei tudo de uma vez, né? Mas enfim, o segundo comando é o git push, que é para a gente enviar todos os commits que a gente tem no local para esse repositório remoto, que no caso é o GitHub, e a gente quer esse branch específico, tá? Então a gente especifica os dois. Isso aqui a gente só precisa especificar uma vez, tá? Não precisa toda vez rodar git push. Segunda vez, simplesmente roda git push, que ele já vai direto. Aqui no caso ele está falando que já está tudo atualizado. Tá? Eu rodei só para demonstrar que não precisa do origin e do master. Se eu recarregar essa página aqui agora, você vai ver que o nosso projeto já está lá, tá? Então ele tem aqui, né, na minha conta, né, na minha conta Lucas Caton, a gente tem o nome do repositório, aqui a gente tem algumas abas, código, issues, pull requests, a descrição que eu não coloquei nenhuma, né, poderia colocar isso aqui.
tá? Coloquei uma descrição ali em cima. Tópicos aqui seria como se fossem umas tags, né? Então, sei lá, teste, por exemplo. E, enfim, tá falando que tem 4 commits. Se eu clicar aqui, eu consigo ver todos os commits. Os 4 commits aqui. Se eu clicar em um deles, eu consigo ver exatamente o que foi feito. E aqui eu tenho o readme que ele mostra por padrão. Tá? Basicamente o que a gente viu antes, porém agora com o nosso repositório que a gente mesmo criou, né? Então vamos fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou fechar o Atom. Já fiz alguma alteração? Vamos ver o que eu alterei aqui. Eu tinha criado esse arquivo. Não, peraí. Tá, eu criei esse arquivo, enfim. Eu criei, reverti, e aí eu salvei no editor, por isso que ele criou de novo aqui. Mas enfim, eu não quero esse arquivo não. É porque eu deixei ele aberto no Atom, né? Então, por mais que eu tenha revertido no Git, o Atom falou, não, esse arquivo ainda está aqui, só que não está salvo. Aí no momento que eu salvei, ele criou o arquivo. Então foi isso. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar um nível do meu diretório, né? Aqui eu só tenho uma pasta, e eu vou remover completamente essa pasta, tá? Removi, não está mais aqui. E agora, como está tudo no GitHub, eu consigo clonar de volta. Clonar é basicamente o termo que a gente usa para copiar. Tá? Então eu vou copiar esse repositório para o meu computador. Então eu clico aqui para copiar essa URL, e aí a gente usa o comando git clone. Git clone mais a URL. Como é um repositório pequenininho, ele vai copiar bem rápido, pronto, já foi. E aí aqui eu consigo ver que o meu diretório já está aqui de novo. Tá aqui meus arquivos. Eu vou abrir o editor de texto aqui novamente. Certo? Só para mostrar como é que o git clone funciona. Bom, continuando aqui, lembra que a gente adicionou esse arquivo aqui por engano? Vamos remover esse arquivo, tá? Para a gente remover, a gente usa um comando git rm, e aí mais o nome do arquivo. Então, no caso, tmp, arquivo adicionado por engano, tá? Quando a gente roda esse comando, ele apaga o arquivo, vai sumir aqui do nosso editor. E se a gente rodar um git status, ele vai mostrar que o arquivo foi deletado. E aí a gente só roda um commit, da mesma forma que a gente fez antes. Commit, -m, remove, unused file, tá? Alguma coisa do tipo. Aperto Enter. Git status vai estar vazio agora. Git log já vai mostrar esse commit novo. E tá vendo? Deixa eu deixar minha tela cheia. Aqui no penúltimo commit, ele está mostrando em que ponto que o origin, que é o GitHub, em que ponto que ele está. Certo? Então aqui a gente sabe que o GitHub só está até aqui, ó. Se a gente voltar lá, mesmo recarregando a página, ele vai falar que o último commit, ó, ainda é revertendo o hello world.js que a gente fez. Por quê? Porque a gente ainda não enviou as alterações, né, para o GitHub, está todo local ainda. Para enviar essas alterações, a gente usa o git push, que eu mostrei agora há pouco. Agora sim, ó, ele está subindo e foi. Se eu recarregar a página, o último commit agora vai ser esse aqui, remove unused file, que é deletando aquele arquivo que a gente adicionou por engano de propósito.